Eu queria que você olhasse para esse texto e observasse aí o que o Cristo, o Messias, que se fez Jesus, definiu em sua fala. Quais seriam os princípios do convencimento que o Espírito Santo se dedicaria dentro da igreja, ou um momento como esse aqui, a implantar no homem. E ele descreve quais são os três. Tá bom? Então, se você quer entender por princípio e prioridade, é o que você está lendo aqui. Que Jesus instituiu como ordem máxima do que seria a ação do Espírito no homem, ou que ele implantaria no homem a nível de verdade. E um destes princípios eu vou tratar hoje aqui. Do pecado porque não crê em mim. Esse é um dos princípios. Me preocupa saber que a gente está vivendo um momento da humanidade, do homem, da sociedade, até mesmo da igreja, que as pessoas não conseguem mais entender e compreender as palavras certas. E muita coisa que eu, na verdade, vou dizer hoje aqui, essa semana foi discussão e até fiz um vídeo em torno dessa pauta da questão da moral e da ética na vida cristã e no que diz respeito ao Evangelho, porque o meu motivo de fazer esse levantamento sobre normas, regras e princípios de fé foi exatamente por essa confusão toda generalizada de alguns pastores se levantarem para querer exatamente impor contra categorias ou classes na sociedade certos valores que só cabem à igreja obedecer, reconhecer e aceitar. E eu falei ali e percebi que muita gente dentro do canal não consegue entender o que nós estamos querendo falar. Então eu queria que você aqui hoje nesse culto, que o Senhor me pediu para retomar esse assunto, essa palavra, e, obviamente, atingir aqui nesse culto hoje, com aqueles que estão aqui, participando desse momento, o que, na verdade, é para nós o chamado de Deus. A definição de chamado, de fé e conversão. É muito importante isso, porque a gente, até em seminário, eu faço essa observação. Não há condições de você aceitar um Jesus que você não conheça. Você não tem condições sequer de dizer que você o tem na tua vida, de que ele está em você, se você não tiver conhecimento do que ele quer de você, inclusive isso, aceitação, subordinação. Então, há muitos erros acontecendo hoje em torno daquilo que anda se professando em Jesus, ou por Jesus, que eu não vou pregar aqui com a esperança de que eu vou te consertar hoje aqui. Mas deixar claro para você por onde se começaria a discutir, ou debater, ou refletir, ou pensar sobre isso. Sobre o chamado de Deus. Na tua vida e na minha vida. Bom, mas antes eu quero pedir à igreja que abra o texto de 2 Coríntios 5, 17, porque eu vou entrar no problema aqui. Uma coisa é isso, é como o homem entende e compreende as coisas. Isso é uma coisa. A outra é como Deus quer que você entenda. Tá? Entenda que na fé não existe ponto de vista. Ponto de vista existe na filosofia. Na fé existe a revelação. E na revelação, que sou absoluto, existe um ponto comum. E ali, todos se alinham ao ponto comum. A convergência. Ok? Existe uma centralidade de pensamento, da qual, por mais que os homens sejam diferentes em seus pensamentos, ali existe a pedra, existe a rocha, e todos entram ali para serem despedaçados e refeitos. A ordem é essa. Então, quando você toma a frente para acreditar que nos assuntos da fé ou da teologia você possa ter teu ponto de vista, você delira. Para não falar que você profana a ciência. Porque existe uma raiz, existe um autor, existe uma autoridade disso que você está querendo falar, e você não pode se consultar, ou ouvir sequer isso, a tua intuição. Quando falamos de teologia, senhores, nós falamos da ciência de Deus. E falar da ciência de Deus tem que ser falada com base em provas, para não dizer em respeito. Então, o problema aqui é o seguinte, que quando se fala de moral e ética, no que diz respeito à teologia, não se fala com argumentos ou com fundamentação em livros. Mas na revelação, por isso que eu disse, há uma ciência para se falar de Deus, então a gente procura isso, a revelação dele, para se consultar. Porque a nossa fé é sob consulta.
Então eu quero entender aqui com você o problema para depois realmente fundamentar essas razões de que porque existem regras e princípios para serem obedecidas por mim e por você aqui. Existe. Mas quem vai obedecer? O problema é isso aqui, que por muito tempo o protestantismo desenvolveu esse papel de gerar um esquema com o evangelho como o catolicismo fez, tá? Para objetivos industriais e políticos. E o protestantismo, por muito tempo, divulgou isso, que na Bíblia, regeneração, vida nova ou nova criatura, representava uma forma de renascentismo. Como que o protestantismo definiu regeneração, vida nova ou nova criação, que são termos teológicos e bíblicos, tá? A interpretação é como ou tão quanto igual como as outras religiões. O entendimento deles é isso aqui. Que Deus passaria a usar a prerrogativa do Filho, Evangelho, para atingir o homem com transformações que se caracterizariam como sociedade, cultura, economia e política. A interpretação do protestantismo é que quando Deus transformasse o homem pela vida e vinda do Filho dele, isso se caracterizaria naquilo que o homem é em sociedade, como também ele possui materialmente. Então, por muito tempo, essas esferas, como a sociedade, cultura, economia e política, foram muito divulgadas como uma forma de testemunho, um instrumento de testemunho de que Deus está na nossa vida. Detalhando melhor isso que eu estou falando aqui. Então, o caminho mais excelente do Evangelho para eles, um dos elementos, seria a reforma moral. Para o protestantismo, a moral sempre foi a prioridade e o princípio maior da argumentação. A santidade e a vida correta como uma forma exatamente de provar que Deus está em nós. Você é a favor disso? Como se a tarefa de Deus fosse garantir isso ao homem, que ele continuasse existindo, organizado por família, sociedade, Estado, e que a noção do Evangelho para ele fosse realmente isso, que ele garantisse, ou que ele testemunhasse, uma vida próspera ou correta em todos esses padrões. Se você insistir em chamar isso de Evangelho, você vai ter que provar que dentro dessas esferas, Deus reina e que a prioridade dele nessas esferas é fazer você prosperar e aparecer entre elas, como uma forma de divulgação, de marketing religioso. Que diferença há disso para o Evangelho, pastor? A diferença é que quando Jesus ele desceu aqui nesse mundo, o interesse de Deus por intermédio do Filho e da obra redentiva era instituir uma igreja fiel e exclusiva. Não se trata de família, não se trata de Estado, não se trata de sociedade. Não se trata de cultura, não se trata de política. Se trata disso, de quem são as ovelhas. Ok? Então, se o interesse de Deus ou a tarefa dele realmente é essa, de garantir à humanidade que ela continue equilibrada, próspera, organizada em todos esses fatores materialistas, tá bom, isso pode ser um pensamento teu, mas em compensação, você vai ter que provar. Porque o Evangelho é uma coisa simples de se entender. Mas se tornou complexo por quê? Porque existe materialismo. Existem interesses. Então Deus foi colocado numa posição de servo para atender a demanda da sociedade ou daquilo que ela precisa para a sobrevivência e para a existência. Como se o Evangelho fosse mesmo uma filosofia de vida. E não é. O Evangelho é um princípio redentivo. Tá? Evangelho, a definição é essa. É a única vida que salva. Não a melhor vida. Não confunda. A preocupação maior do que eu falei até agora. Então, se a minha visão de Evangelho, relativa à sociedade e àqueles que estão lá fora, é que a minha missão com Cristo, como pastor, como igreja, é ir entre eles e governar entre eles e impor a eles a exigência disso, de que eles vivam debaixo de uma lei, de uma regra e de um princípio, como nós que estamos dentro da igreja. Se eu acreditar que a minha missão é essa,
eu estou fraudando o evangelho. Não chama isso de evangelho. Não chame de evangelho essa posição de querer impor à sociedade um regime de leis e de princípios que se chama de vida correta por acreditar exatamente isso, que a missão de igreja seja essa, porque não é. A tarefa não é essa da igreja. Agora, onde está o problema maior? Quando mistura igreja e sociedade, senhores, assim como está a da igreja. E tudo passa a ser um único sistema. Essa semana mesmo, o interesse foi esse. Por intermédio da liderança da direita política, de tornar moral um argumento político, um argumento institucional, dizer que eles estão mais qualificados, mais prontos para governar as instituições e garantir que a imoralidade, que o pecado, que o diabo, que o anticristo, ou aquela coisa toda não governe. E o que eles precisam? Eles precisam do Estado. É uma forma de candidatar e dar cargo para aqueles que estão dentro da igreja e dar a ela mais poder e mais influência sobre o Estado. É um esquema que eles estão fazendo lá. Mas só que ninguém, obviamente, percebe. Poucos estão observando isso. Talvez o papel da direita seja isso. E o da esquerda, pastor, tem um deles também. Existe também o papel deles, político, de favorecer, de condicionar a sociedade a essa escravidão ou a obediência de uma ordem internacional, de uma ordem mundial. Que a gente vem desempenhando esse papel lá pelos canais da nossa igreja. Mas o meu interesse com você hoje aqui é o seguinte. Então você acredita que você saindo para as ruas e dizendo, exemplo, a homossexualidade é pecado, você está favorecendo ela? Ou de subir dentro de uma tribuna, no Congresso, na condição de um político, para ler um versículo da Bíblia, com esse interesse de que as pessoas se rendam a essa obediência ou a este valor, a esse princípio, você está cumprindo o mesmo esquema. De acreditar que o interesse de Deus, por intermédio do Filho e da vida dele, é de que ele descesse aqui nesse mundo para transformar as coisas. Transformar a sociedade, transformar instituições, transformar sistema, transformar mundo. E o interesse não é esse, o interesse é redentivo. A gente vem sendo pontual com vocês. Evangelho não pode ser confundido com um potencial de valor, de racionalidade, de dignidade, porque evangelho é redenção. Evangelho não é uma filosofia de vida. Se nós estivermos obedecendo regras aqui, nós estamos debaixo de um regime. Se nós estivermos aqui se sentindo obrigados a cumprir certos princípios e valores, nós estamos debaixo de um regime, não debaixo de uma fé. E eu vou deixar muito claro para vocês isso. Não é interesse da parte do Senhor de que ninguém se sinta obrigado a nada aqui. Você vai fazer se você crê, você vai fazer se você ama, você vai fazer se você quer. Se você não crê, se você não ama, você não tem razões para obediência. Então a igreja tem um papel importante a nível de missão dentro da sociedade, sim, mas não é esse. Levar a igreja para o Estado. Levar a igreja para as instituições. E passar exatamente a sonhar com um governo cristão aqui nesse mundo. Pô, nunca aconteceu. Vocês acreditam que eles vão conseguir agora, pô? Em plena era da globalização, vocês ainda acham ainda que o mundo vai ser governado por homens bons e homens cristãos? Não se ilude, isso é esquema. É esquema. Bom, mas eu não vou entrar nesse mérito com vocês. O meu propósito com vocês aqui é definir fé, chamado e conversão. Aí eu entrei no texto de João, capítulo 16, 9, aonde o meu Senhor diz que um dos princípios do convencimento na ação do Espírito, do que Deus quer implantar no homem, é o homem entender e compreender, como também aceitar isso. A condenação é não crer nele. Então ele define que o princípio do evangelho que ele instituiu pela descida dele e a vida dele aqui nesse mundo, o princípio é a fé, não são os valores. O princípio é isso, é crer nele. O resto é uma consequência. Então, se não houver do homem uma compreensão e uma aceitação, como confiança e certeza,
do que Jesus desceu aqui nesse mundo para cumprir, mais nada na Bíblia interessa para ele. Para você ver como isso é radical. As pérolas não serão compartilhadas e divididas com você, se você não tiver uma noção, um entendimento básico da importância de Jesus na tua vida e do que ele cumpriu na cruz. Jurídica, administrativa, do que diz respeito à redenção. Porque a revelação dele, a descida dele aqui messiânica, não tem por esse objetivo estabelecer no mundo, entre as instituições, um regime de lei e de regras. Mas dar a Deus um homem reconstruído e uma igreja fiel e exclusiva, que muda completamente os objetivos daquilo que o movimento evangélico anda ensinando por aí. Exemplo, o que você está fazendo hoje aqui? Quais os teus interesses com o evangelho? O que você quer debaixo da prerrogativa da vida dele? Que te interessa tanto? Não pode ser, jamais, coisas que estejam dentro de você ou saíram de você. Mas o que Deus definiu pelo Filho, que importa que você creia e viva. Deixando claro que a iniciação de uma fé por Jesus importa mais que o homem conheça a Ele primeiro, antes de aceitá-lo, de se entregar a Ele. Porque se ele o fizer de maneira errada, de nada vale as peregrinações da obediência. Porque o propósito jamais será esse: manter pessoas aqui cativas, reféns de princípios, de regras que elas precisam obedecer para reconhecer que Deus esteja nelas. Não se trata do que você obedece, mas de quem você crê. Amém? Porque valores são valores, senhores. Valor e princípio tem em toda a religião. Eu quero saber a diferença do que tem nas religiões daquilo que tem no evangelho. Há uma diferença, há um contraste, caramba. Nós não vamos carregar a virgem no lombo, pô. E cometer o mesmo assassinato que o catolicismo e o protestantismo fez com as escrituras, caramba. Que alguns acham que o protestantismo trouxe reforma. Trouxe uma reforma, mas não bíblica. A reforma ali é institucional. A reforma ali é gerar templos e lideranças. Como agora eles estão usando para fazer o esquema da política, pô. Eu não vi nada na história que favorecesse meu Senhor no que diz respeito a cristianismo. Porque gerou mais estruturas do que pregadores. Você não concorda comigo? Amém ou não? E hoje a sociedade está derramada num lapso, num fracasso tão profundo do que diz respeito à religião e evangelho, que muitos não querem mais entrar dentro da igreja. E Jesus não tem nada a ver com isso, pô. Agora, antes de me entrar na questão, já que eu citei no assunto, pastor, qual é o interesse da direita política de querer exatamente legislar moral para a área LGBT? Até porque muitos deles que falam contra os gays são gays. O que eles querem com isso, pastor? Colocar esse regime dentro da igreja. Gerar um caos para o Estado passar a controlar a igreja e não permitir, não aceitar mais que pastores possam falar abertamente em público. É para isso que eles estão colaborando. Eles são agentes do caos. E por isso esse debate aflorado, eles não querem chegar a lugar nenhum, a não ser isso. Acelerar ainda mais o poder que vai controlar as igrejas e muitos homens como eu em cima do púlpito. Então abre bem o teu olho, entenda o jogo que está lá fora.